Ô Constantino, na sua avaliação, essa manifestação dos militares não é prejudicial ou eles fazem bem em se manifestar num momento como esse? Olha, Tiago, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é o direito deles de expressar a opinião, né? Assim como a do ministro General Heleno, que não está mais na ativa, não comanda tropa alguma e fez um alerta, uma análise, não uma ameaça. Quem quer enxergar uma ameaça ali já está com uma predisposição a isso. Eu cheguei a comentar aqui que era uma espécie de teste de Rorschach. Cada um enxergava ali o que queria, né? Veja, o Supremo Tribunal Federal tem sido, e essa é minha análise também, eu já venho repetindo há muito tempo, o maior fator de instabilidade jurídica e política no país hoje. As decisões monocráticas, que contam muitas vezes com o silêncio cúmplice dos demais ministros, são decisões absurdas, são decisões arbitrárias, abrem inquéritos que não têm previsão em regimento, rasgam a Constituição ao meio quando interessa, sendo que eles são o guardião da Constituição, e tudo isso vai minando a confiança numa instituição fundamental para o país. Então, hoje, o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, merece as letras minúsculas que foram usadas, né, porque mostram um grau de pequenez absurdo e que é um legado, uma herança maldita ainda dos tempos petistas. Foram os dois presidentes petistas que indicaram a imensa maioria desses ministros, né? Então, nós temos visto, sim, com muita preocupação, o ativismo do Supremo Tribunal Federal, tentando avançar sobre os demais poderes, cada vez mais legislando, cada vez mais tentando governar, escolher qual diretor da Polícia Federal vai ser escolhido, sendo que isso cabe ao presidente da República, é uma prerrogativa legal do presidente, e por aí vai. Então, tudo isso está contribuindo para esse cenário tenso, né? Então, eu vejo como alertas. O risco de convulsão social, de uma guerra civil, né, pode ser o uso de uma expressão talvez muito forte, mas deveria servir como reflexão para alguns desses ministros do Supremo que têm, sim, na minha opinião, atropelado as suas funções. Paulo Matias, e essa manifestação dos militares? Olha, Tiago, eu acho que é importante a gente saber diferenciar duas questões nesse debate. O primeiro, o que é o Supremo Tribunal Federal, uma instituição que faz parte do pilar da democracia brasileira. E ele é fundamental, sim, o Poder Judiciário ter a sua independência. Esse é um ponto que precisa ser separado nessa discussão. O outro lado da história, o outro lado da moeda, é a gente observar quem são os atores que estão dentro desta instituição e que cometem dia após dia descasos com a população brasileira. Nós estamos aqui falando de uma Suprema Corte brasileira regada de privilégios. Nós estamos aqui falando de uma Suprema Corte brasileira que simplesmente beneficiou pessoas com o fim da prisão após condenação em segunda instância. Nós estamos falando exatamente de ministros do Supremo Tribunal Federal que envergonham o país. Lá naquela instituição, através de atos destes ministros, nós temos ministros recebendo mais de R$40 mil por mês no meio de uma pandemia, nós temos ministros querendo comprar lagosta para comer no meio de uma pandemia, nós temos ministros que têm assessores chamados capinhas. Já ouviram falar desses capinhas? Pois é, pessoas responsáveis por colocar a capa nos ministros do Supremo Tribunal Federal e que ganham mais de R$10 mil por mês apenas para fazer isso. Ou seja, o povo brasileiro olha para isso e fala o seguinte, pô, não é possível um negócio desse. Realmente, esses caras estão ficando malucos? Onde é que eles vivem? Qual é o planeta que eles estão vivendo? E essa insatisfação cresce ano após ano, ano após ano. E todas essas manifestações, até um pouco mais duras, são resultados de posturas exatamente como essa. De um avanço do judiciário sobre o executivo e até sobre o legislativo em muitas questões e de falta de produtividade. A Suprema Corte não pode ser, na minha avaliação, o órgão de instabilidade política jurídica brasileira. Ela precisa ser o órgão da estabilidade. A independência dos poderes pressupõe exatamente isso. Agora, o que nós vemos no Brasil são agentes políticos que foram colocados no passado por presidentes absolutamente questionáveis que agem politicamente e não juridicamente como deveria ser a função. Então, para nós, cidadãos brasileiros que estamos revoltados com essa história, não vamos dizer fechem o Supremo Tribunal Federal. Esse discurso não é o nosso. O nosso discurso tem que ser: nós precisamos escolher bons e novos ministros do Supremo Tribunal Federal e cobrar do presidente Jair Bolsonaro, que tem a oportunidade de reciclar 2 vagas no Supremo no mandato dele, que escolha boas pessoas.
Essa é a nossa missão como cidadão. É isso aí, Paulo. E só para lembrar que existem mecanismos institucionais previstos na Constituição para eliminar os maus ministros, né? O impeachment existe. Perfeito, Depende Rodrigo. do presidente do Senado que está embromando, né? Sentando em cima de alguns pedidos. Eu só queria lembrar também do oportunismo político do outro lado, das críticas à crítica feita pelos generais da reserva, né? O Felipe Santa Cruz, que foi abordado aí na reportagem, é o presidente da OAB, é um petista, é alguém ligado a defende Lula, né? E também temos a garotada do MBL, que agora está chocada com as falas do ministro da Educação sobre prender todos os ministros. Ele estava desabafando, ele estava expondo ali um desejo de um cidadão. O deputado estadual Arthur Duval, ligado ao MBL, tem um vídeo que está circulando aí falando que queria destruir o Supremo Tribunal Federal. O líder do MBL, Renan Santos, idem. Ou seja, nessa hora há muito oportunismo, porque eles querem atacar o governo e querem apagar as falas do passado.